Certo, pessoal, estamos aqui. Estamos no Burning Man 2024. Este é o evento sobre o qual temos falado desde que Josh e eu começamos o ministério. Estou animado para documentar nossa experiência aqui, porque vai ser poderoso. Burning Man torna-se a terceira maior cidade de Nevada por uma semana. Disfarçada sob o Burning Man, você tem uma vida de sexo, drogas e promiscuidade. Nós estamos muito animados para compartilhar o amor de Jesus aqui e meio que encontrar as pessoas onde elas estão. Acho que este é o último lugar onde as pessoas esperariam que Jesus as encontrasse. Então, que lugar melhor para estar do que no evento mais sombrio? No ano, o evento mais sombrio em Nevada, Burning Man, vir aqui e amar as pessoas bem. Vai ser incrível. Brad, há quanto tempo você vem ao Burning Man? 15 anos. E como foi a sua primeira experiência? Alguns dos meus amigos vieram em 2009. Eu estava trabalhando em um bar. Eles apareceram depois do evento por volta das 9 da noite na noite. Contaram-me histórias por 5 horas, até o bar fechar às 2. Eu fiquei tipo... No próximo ano eu vou com vocês. Você vai, sem dúvida. E você tem ido todos os anos desde então. E todos os anos desde então. Quando estávamos andando por aí, vimos muita espiritualidade. Para você, pessoalmente, você acredita em um Deus, um poder superior? Como é a espiritualidade para você? Não sou muito religioso. Mas há algo que eu não sei. Sim. Não. Isso é totalmente legal. Mas você tem algum vínculo com Jesus? Ou você... O que você acha dele? Eu cresci... Batista do Sul, sim, mas pra mim, eu não posso colocar isso apenas em uma religião. Posso compartilhar um pouco da minha história, sim, ó, também, mas havia muitas pessoas na minha comunidade que diziam, faça isso com sua vida, Bryce, faça isso com sua vida. Mas então eles estavam fazendo o total oposto, pastores e líderes, uau. Então eu pensava, esses caras são hipócritas, Deus é hipócrita, eu odeio Deus. Eu fui a uma escola cristã privada, e a única razão pela qual eu estava aprendendo sobre Jesus era tipo, eu tenho que tirar um A neste quiz e teste, sabe? Eu odiava tudo isso. E eu costumava lutar contra depressão severa, ansiedade. Então, no ensino médio, fui assolado por depressão, ansiedade, e isso parecia uma doença incurável. Tipo, parecia que nunca iria embora. Houve uma noite em que ia tirar minha vida. Uau, eu vou pro Waffle House. Você é do Sul, sabe o que é o Waffle House? Eu vou ter minha última refeição no Waffle. Na Waffle House. Eu tenho um encontro sobrenatural com Jesus quando estou na Waffle House. E eu disse, Deus, eu tenho esse gosto ruim na minha boca sobre você. Então eu disse, se você é real, tire minha ansiedade e depressão. Porque eu pensei, cara, se você é Deus, pode tirar isso de mim. Ele tirou minha ansiedade e depressão quase instantaneamente. Desde aquele dia, não tive ansiedade ou depressão. Quando estava tendo esse encontro com Jesus, era como todas aquelas pessoas que diziam que religião organizada, a religião cristã é uma gaiola de regras, isso e aquilo. Quando Jesus me encontrou, ele foi como... você não me segue porque tem que fazer isso. Tipo, se você quiser ouvir meus comandos e ler a Bíblia e obedecer a Bíblia, é porque você me ama. Ele disse, olhe para o seu pai. Você ouve o seu pai não porque tem que fazer isso, mas porque você o ama. Ele disse, me siga porque você me ama. E eu percebi que minha ansiedade e depressão e toda a maldade e lutas que passei quando Jesus morreu na cruz, é como que isso foi pelo que ele morreu. Sim, então quando coloquei minha fé e confiança nele, eu pensei, cara, Jesus, você carregou isso, eu vou colocar minha fé e confiança em você. Seria permitido se eu orasse por você e o abençoasse antes de você partir? Tá bem, claro, absolutamente. Posso colocar a mão no seu ombro, está bem? Absolutamente, claro. Obrigado, Brad. Eu aprecio você. De nada, cara. Jesus, muito obrigado por Brad, Deus. Eu agradeço por seu coração bondoso. Jesus, eu oro para que você o proteja e o mantenha seguro enquanto o Burning Man termina, Deus. Eu simplesmente agradeço pela vida dele, Deus. Você continuaria a falar com ele através de outras pessoas? Deus, você enviaria pessoas para ele que realmente te representem da maneira correta e o amem da forma que você quer, Deus. E nós simplesmente agradecemos por Brad. Abençoe o Deus. Fale com ele em sonhos e visões. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Posso te dar um abraço, cara? Sim, claro. Amo você, cara. Amo você tanto. E até aquela foi uma conversa muito interessante. Ele foi super gentil. Mais cedo, passamos por um stand e dizia que fazem um estudo bíblico a cada hora. E então, quando entramos no stand, a senhora foi super gentil e ela disse, sim, muitas pessoas aqui não gostam de religião organizada e por isso sinais como este ou qualquer coisa sobre a Bíblia e o cristianismo costumam assustar as pessoas. Mas o que percebemos é que se você se aproxima das pessoas com gentileza, um coração bondoso e está lá para ouvir, as pessoas realmente amolecem o coração e abrirem-se e querem ouvir o que você tem a dizer, querem saber como Jesus transformou a sua vida. E essa foi uma conversa super legal. Vamos continuar tendo mais conversas com as pessoas aqui no Burning Man. Você acredita em um poder superior? Que tipo de espiritualidade? Você segue alguma coisa? Como é isso pra você? Eu acredito em arte. Sabe, eu apenas acredito que os humanos criam a arte mais magnífica do mundo. E é basicamente isso para o que eu estou, sabe, rezando. Quando você morre, o que acha que acontece quando você morre? Eu me torno uma obra de arte. Uma obra de arte? Isso é... Como é isso? Parece provavelmente uma árvore. Uma árvore, certo. Então você acredita que quando morre se torna algo com a natureza ou algo assim? Algum tipo de... Eu morri sem ego. Assim como todo outro ser humano e ser vivo. Nunca me ensinaram que Deus existia desde o início. Então é fácil. Eu tive depressão severa, ansiedade e lutei com pensamentos suicidas porque sentia que a única maneira de me livrar da minha ansiedade e depressão era tirar minha vida. E então houve uma noite em que eu ia tirar minha vida e tive um encontro sobrenatural com Jesus quando estava lá
E acabou sendo como toda essa religião organizada e essas gaiolas de regras e as pessoas falando, sabe, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Jesus dizia, não, você não precisa se consertar para vir a mim. Não, eu não vou te forçar a me seguir. Ele dizia, na verdade, se você vier a mim, eu vou te limpar. E se você quiser me ouvir... Eu não acho que existe um homem que possa fazer tudo isso. Mas obrigado, eu aprecio. Certo. Absolutamente. Vejo você mais tarde. Bem, isso acontece, pessoal. Às vezes, quando você compartilha Jesus com as pessoas, elas não querem ouvir o evangelho. Mas a realidade é que plantamos sementes, regamos sementes e Deus traz o crescimento. E assim, quando as pessoas ficam frustradas ou chateadas, você não pode se aborrecer. Você está fazendo o trabalho de um cristão ou está fazendo o que Jesus nos chamou para fazer. Vá ao mundo e pregue o evangelho a todas as nações. Então temos que nos manter firmes nessa verdade e continuar compartilhando o amor de Jesus com as pessoas, independentemente de como elas reagem. Estou aqui com meu amigo Ruffy. O que sua alma está procurando no Burning Man? Só sendo eu mesmo. Tá? Ser você mesmo. Você acredita em Deus? Você acredita em algo espiritual? Qual é a sua opinião sobre isso? Sim. Sinto que há algo lá fora, mas eu não sei. Eu meio que tenho pontos de referência, sabe? Sim, posso compartilhar um pouco da minha história com você. Eu tive um encontro sobrenatural. Eu costumava lutar contra a depressão e a ansiedade. E eu ia tirar minha própria vida, porque depressão e ansiedade parecem uma doença incurável, sabe? Sim, claro. Parecia que a única maneira de fazer isso desaparecer era tirando a minha vida. E eu odiava qualquer tipo de religião. Eu odeio todas as religiões organizadas. E na noite em que ia tirar minha vida, fui ter minha última refeição. E eu tive um encontro com Jesus Cristo, né? Quando estou tendo este encontro, eu apenas disse, Deus, se és real, tira minha ansiedade e depressão. Porque eu disse, eu vou acreditar em ti se tirares isso. Desde aquele dia, não tive mais ansiedade ou depressão. Não é louco? Sim. Mas você tem que chegar ao fundo do poço para realmente voltar. Há uma passagem, quando eu estava tendo esse encontro com Jesus, havia uma passagem na Bíblia, em Isaías 53, que fala sobre Jesus. É como uma profecia sobre ele e o chama de servo sofredor. E como Jesus Cristo é Deus, mas quando veio à Terra, viveu uma vida perfeita para nos mostrar como viver. Sabe quando as pessoas dizem como viver, Ruffy? E então não fazem isso elas mesmas? São hipócritas, certo? Mas certeza. Jesus, ele não nos diz como viver, ele nos mostrou como viver. E quando ele... Certo. E quando ele morreu na cruz, ele disse, vou morrer por você, então viva por mim. E eu percebo que minha ansiedade e depressão foram mortas na cruz com Jesus. E a Bíblia, em Isaías 53, diz, pelas suas pisaduras, nós somos curados. Então, porque Jesus Cristo morreu na cruz, podemos ser curados de qualquer luta. E ele ressuscitou dos mortos. E naquela noite, quando rezei essa oração a Deus e disse, tira minha ansiedade e depressão, e ele tirou, comecei a seguir Jesus. E meu coração, eu tinha um buraco no coração, um grande buraco. E foi como se ele tivesse preenchido esse buraco no meu coração. Certo. Não é um encontro legal, cara, super legal. Eu poderia, seria bom se eu te abençoasse e orasse por você. Sim. Está tudo bem? Posso colocar minha mão em você? Tudo bem? Sim. Ótimo. Jesus, muito obrigado por Ruff, Deus. Nós apenas te agradecemos pelo seu coração bondoso e seu vulnerabilidade. Jesus, neste momento, nós apenas pedimos que você se manifeste na vida dele, Deus. Poderia falar com ele em sonhos e visões? Jesus, quaisquer dificuldades da vida, ansiedade que o está sobrecarregando, se a depressão estiver sobrecarregando, nós apenas pedimos que você remova em nome de Jesus. Deus, nós apenas pedimos que você se manifeste na vida de Ruffy. Agradecemos por ele e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Posso te dar um abraço? Está bem. Eu amo você, cara. Amo você também. Última pergunta, sim, claro. Porque você disse que acha que há algo maior por aí, mas não sabe o que é. Se Jesus Cristo se revelasse a você, você consideraria acreditar nele? Claro. Se eu orar e pedir a Deus para tocar em você e você sentir a presença dele, tudo bem? Posso segurar sua mão? Pronto, veja isso. Espírito Santo, pedimos que te encontres com Ruffy agora. Toque nele agora, em nome de Jesus. Amém. Você sentiu algo quando eu estava orando por você? Sim. Eu me sinto bem. Você se sente bem? Como é essa sensação? Eu não sei. Eu gostei da sua interação. Sim, né? Na Bíblia, Jesus Cristo, seu título é o príncipe da paz. E assim, no meio das nossas lutas, quando a vida fica difícil, Jesus promete estar conosco durante isso, porque ele é o príncipe da paz. Então Deus não promete tirar tudo, certo? Tipo, se eu usasse drogas, meus problemas iriam embora por um momento, e então quando eu ficasse sóbrio, eles voltariam. Mas Jesus disse, eu não vou tirar isso, mas vou estar com você durante isso. Isso é bom. Isso sim, é uma coisa linda. Sim, isso é tão legal. Obrigado, sim, eu te amo, cara. Obrigado por conversar conosco. Há quanto tempo vocês vêm ao Burning Man? Esse é o meu 10º ano. 10º aniversário. Primeiro ano. Desde Primeiro então. ano. Vocês, pessoalmente, pelo que suas almas anseiam quando vêm ao Burning Man? Para mim, na verdade, é a criatividade, que é o meu espaço de espiritualidade. Eu trabalho no mundo criativo. Meu pai é muito corporativo. Vir aqui toda a corporatividade se foi. E é só a pura criatividade que resta. E é disso que eu me rejuvenesço e prospero pessoalmente. Absolutamente.
O mesmo pra ele também. Mas Sim. mais em termos de conexão. Sim, tipo... Sim. Todos estão conectando em todos os níveis diferentes. O ego está fora, o orgulho está fora. Todos podem ser eles mesmos, muito autênticos também. Então todos, acho que podem ser eles O que mesmos. vocês acham que acontece quando morrem? Sabe como quando esta vida acaba? O que acontece com vocês? Essa é difícil. Eu sempre penso que, na verdade, nada. Porque do jeito que vejo como era a vida antes de você nascer, ninguém tem essa memória, claro. É assim que eu sinto que a morte é, infelizmente. Eu sinto que meio que acaba. Mas, claro, seu legado permanece. E é isso que passamos a vida criando, eu acho. Então, fazer o tempo, projetar coisas, isso tudo faz parte da história. Absolutamente. E esse é o legado que você deixa para trás. Absolutamente. Em relação a você mesmo, eu sinto que você se torna parte da Terra novamente. E sua consciência real não existe mais, na minha opinião. Muito legal. E você? Sim, e quer dizer, não é algo em que eu realmente pensei muito profundamente. Mas, bem, acho que a primeira coisa que vem à mente é provavelmente apenas preto, sabe o que quero dizer? E então, quando você é enterrado novamente no solo, você, sim, retorna ao ciclo da vida, eu Posso acho. compartilhar um pouco da minha história com vocês? Minha jornada espiritual, eu sou da Geórgia, que fica no sul. O cristianismo como uma religião organizada é super popular lá, mas eu odiava tudo relacionado a Deus. Eu até fui para uma escola cristã particular, odiava tudo sobre Deus e desenvolvi muita amargura e ressentimento, porque havia muitas pessoas na minha comunidade que eram cristãs com a boca, mas suas ações estavam tão longe de Deus, e então eu ficava tipo, esses caras são hipócritas. Deus tem que ser um hipócrita. Odiava tudo isso. Lutei com depressão grave e ansiedade, e isso sempre me deixava para baixo. E esse sentimento parece uma doença incurável. Parece que a única maneira de se livrar disso é não existir mais. Então eu lutava e contemplava a minha vida, sentia que não tinha propósito, odiava acordar de manhã e à noite apenas esperava não acordar em algumas noites. E houve uma noite em que eu ia me preparar para tomar minha vida e fui fazer minha última refeição em um restaurante, né, e tive um encontro sobrenatural com Jesus. E estou sentado lá e não tinha ideia do que pensar sobre isso, porque meus pensamentos sobre o cristianismo e qualquer coisa relacionada a Jesus e espiritualidade eram super negativos. Sim. Então eu pensei, tudo bem, Deus, tipo, se você é real, tire minha ansiedade e depressão, porque eu estava tipo, eu não consigo me livrar disso. Desde aquele dia não tive ansiedade nem depressão. Uau. E então, quando tive esse encontro, comecei a fazer algumas pesquisas. Eu tinha um vazio no coração e não conseguia fazer nada para preenchê-lo, e parecia que eu estava sempre trabalhando, seja estando deprimido e assistindo Netflix, tentando preencher isso, ou me distraindo com amigos e tal, e nunca funcionava. E então, lembro-me lendo sobre Jesus, e chamaram-no de Príncipe da Paz. E eu pensei, isso é tão interessante. Ele se tornou a paz no meu tempestade. E eu aprendi a dançar na chuva com Jesus e isso se tornou algo lindo. E assim, Jesus removeu totalmente minha depressão e ansiedade. E eu achei tão lindo que quando ele morre na cruz pela humanidade, todos os pecados passados, presentes e futuros, qualquer maldade no mundo, então depressão, ansiedade, doenças físicas como ossos quebrados, câncer, tudo isso, Jesus morre na cruz, ele ressuscitou 3 dias depois e diz, eu derrotei essa porcaria. Então quando você deposita a sua fé e confiança em mim, você tem propósito, você tem um lar, há um lugar para onde você vai. E assim, quando depositei minha fé e confiança nele, me senti alegre. Sem mais depressão, sem mais ansiedade, foi uma coisa linda. Como vocês dizem, bem, tudo fica escuro para nós. Vocês são seres humanos incríveis e acho que vocês têm valor porque pessoalmente acredito que vocês são feitos à imagem de Deus e acho que vocês são pessoas muito incríveis. Obrigado. E eu queria encorajar vocês com isso. Eu posso abençoar vocês e rezar por vocês. Isso seria ok? Tá bem? Sim, posso segurar suas mãos e orar por vocês. Vamos lá. Jesus, muito obrigado pelos meus amigos aqui, Deus. Nós os abençoamos. Deus, nós te agradecemos por amares eles e por ter nos unido, Jesus. Obrigado pela vulnerabilidade e coração gentil deles, Deus. Continuaria a abençoá-los. Encontre-os em sonhos e visões, Deus. Envie pessoas para representá-lo a eles da maneira certa, Deus. Nós apenas os abençoamos. Muito obrigado pelas suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Abençoe vocês. Muito obrigado. Posso dar um abraço em vocês? Claro. Muito prazer em conhecê-los. Estamos aqui no Burning Man Festival, um festival de pensamento livre, onde pessoas de todo o mundo vêm para Nevada e para o deserto para criar sua própria cidade, para escapar da realidade, para se entregar a uma vida de sexo, drogas, uma cidade que promove orgias, uma cidade que promove o uso de drogas, embriaguez. E as pessoas podem vir ao Burning, homem buscando escapar da realidade, buscando escapar da terra, a maldade do mundo. Mas Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há quantidade de substâncias, não há quantidade de pessoas com quem você possa dormir, não há quantidade de coisas físicas que um ser possa fazer para escapar da realidade da maldade e do pecado. E eu acho que essa é a beleza de Jesus Cristo, que nenhum humano pode escapar da maldade e do pecado. Então Jesus Cristo desceu
assumiu a forma de carne, era tanto completamente Deus quanto completamente homem, viveu uma vida perfeita, e se submeteu à cruz voluntariamente porque olhou para você e para mim, olhou para as pessoas do Burning Man e para as pessoas da terra e disse: eu quero morrer por você para que você possa viver por mim. Eu quero morrer por você para que você possa escapar deste mundo de iniquidade e ter um lar algum dia. Em João 14, Jesus diz: se eu não partisse para fazer moradas para você, então para onde você iria quando nós morrer? Há um lar para nós, se colocarmos nossa fé e confiança em Jesus. Muitas pessoas vêm ao Burning Man para colocar sua fé e confiança em sexo, drogas e substâncias, mas Jesus nos chama com humildade. Ele não nos diz o que fazer, ele nos mostrou o que fazer e disse: meu filho, minha filha, coloquem sua fé e confiança em mim, eu sou a única coisa que não vai decepcioná-los. Uma vez que as pessoas deixam este festival, as pessoas vão estar ansiando pela euforia das drogas e substâncias e do sexo que estiveram obtendo a semana toda aqui. Elas estavam nesta bolha de fantasia e agora são confrontadas novamente com a realidade. Elas voltam para a maldade e se perguntam: como posso escapar da maldade e do pecado? Bem, Jesus Cristo é o antídoto para a doença do mundo, para a maldade do mundo. Jesus Cristo se submeteu na cruz e disse: vou acabar com isso, vou encerrar o pecado agora na cruz. E assim o convite para mim e para você e para as pessoas do mundo é: você quer colocar sua fé e confiança em Jesus Cristo? E para mim, pessoalmente, ele me libertou da minha ansiedade e depressão. Na noite em que eu ia tirar minha vida, eu disse: Jesus, se você é real, tira minha ansiedade e depressão. E desde aquele dia eu não tive ansiedade ou depressão. Eu coloquei minha fé e confiança em Jesus Cristo e foi a melhor decisão da minha vida. Então, mesmo em um lugar sombrio como Burning Man, isso só mostra que a luz pode infiltrar-se nos lugares mais sombrios da Terra, encontrar as pessoas onde elas estão, e as pessoas podem experimentar o amor de Deus pela primeira vez em sua vida. Levante o escudo da fé. Não, eu não tenho medo. É uma nova cruzada. Isso não é uma farsa. Salve as almas dos pagãos. Levante